Bem-vindos aqui a mais um videocast do nosso canal Gap Filosófico. Hoje nós vamos fazer uma reflexão um pouco mais livre acerca, digamos assim, de algumas questões sobre filosofia, sobre vida de um modo geral, e já vou diretamente ao ponto, né? Filosofia e vida são duas coisas divergentes. É uma questão que, de certa forma, sempre vem à tona quando nós, profissionais da área de filosofia, em certo sentido, nos defrontamos, digamos assim. Antes de qualquer coisa, antes de eu adentrar no assunto, perdão a interrupção, já deixa teu like, deixa teu comentário, posteriormente ao escutar aqui os nossos questionamentos, que é importante, compartilha e se inscreve, tá? Mas nós, da área de filosofia, nós nos defrontamos com uma série de questões a partir, digamos assim, questões pessoais, de vivência mesmo, de compartilhamento de espaço, envelhecimento de, digamos assim, conflitos ou confrontações de visões de mundo acerca de quem trabalha com a perspectiva filosófica e de quem não trabalha, de quem vive encerrado nas questões do senso comum, que também não é nenhum crime, desde que isso não se torne, digamos assim, limitador, ou completamente limitador, porque limitados, em termos de visão de mundo, todos nós somos, e não seria alguém que é da área de filosofia que vai ser mais especial do que o trem, Mas não é essa a questão, Por muitas vezes, quando nós nos defrontamos com questionamentos sobre comportamentos que as pessoas, de um modo geral, também assumem, assim como nós mesmos, da própria área de filosofia, costumamos compreender, que reproduzimos, inevitavelmente, também fazemos parte do escopo social. Mas quando questionamos certos comportamentos que são tidos como comuns, e que de certa forma incomodam diante do âmbito pessoal aquele pelo qual está sendo questionado, geralmente surge uma determinada afirmação, e a afirmação essa é: isso é coisa de filosofia, a vida é diferente. Então, aí por muitas vezes eu me pego raciocinando acerca disso, ou tentando contra-argumentar, diante dessa questão, explicar, que as filosofias, ou a filosofia, ou o modo filosófico de se raciocinar, que podem ser vários, que podem ser abordados diante de várias perspectivas, seja uma perspectiva platônica, deleuziana, nietzschiana, zizekiana, lacaniana, por que não? E aí é outra questão, do diálogo da filosofia com as mais diversas áreas do conhecimento humano, como a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria, e como ela, de certa forma, está sempre disposta a um pano de fundo diante do erigir dessas epistemologias e etc. Mas quando surge essa questão, no que concerne filosofia é uma coisa, filosofia são abstrações e concepções usuais, digamos assim, de contestações acerca do mundo, e a vida real é outra, Mas vem cá, os modos e parâmetros pelos quais você seguia, de onde eles surgiram, digamos assim, o escopo social-econômico no qual nós estamos encerrados, com pressupostos atualmente bastante fortes no sentido neoliberal, de estruturas capitalistas, O capitalismo não é uma das questões que faz, de certa forma, demonstrar que, digamos assim, estruturações conceituais enquanto representações de guias, dentro do escopo social são mais concretos do que parecem ser essas abstrações, São conceitos que se tornam demasiadamente concretos porque, de certa forma, se estabelecem como regras gerais de comportamento humano, Existe um modo muito fortemente dualista de raciocinar acerca do senso comum brasileiro, e eu digo brasileiro porque eu vivo nesse país, eu não posso falar de como outras pessoas no mundo tendem a raciocinar, mas me parece que também há essa tendência a pensar de forma dual em todo aquele âmbito que é considerado assim um âmbito mais ocidentalizado, influenciado por essas concepções epistêmicas, que são oriundas, digamos assim, de epistemologias várias, que são derivadas, de certa forma, dessa concepção dual platonista, que perpassa também as questões teológicas, o modo das pessoas se relacionarem com suas concepções do divino,
que são várias, que se dão por várias perspectivas de variações, mas ainda assim estão circunscritas dentro do cristianismo, dentro do mesmo parâmetro, né, de concepção dual de mundo real e mundo ideal, né? É o que se mantém ainda assim dentro dessas religiões consideradas mais ocidentalizadas, ligadas ao cristianismo, em suas origens e suas bases, né? Que se perfazem através de pressupostos necessariamente filosóficos, conceituais, estruturais, antropológicos, que foram perpassados de geração em geração, né? Nesse sentido, Jung, quando faz algumas investigações acerca do comportamento humano e uma tendência cultural que nós temos de oscilar, digamos assim, entre um suposto objetivismo, né, e um suposto coletivismo, né, e aí surge todo o problema que é estabelecido lá. Aqui mais tarde a gente vai voltar a discutir aqui no nosso canal essa questão, né, no nosso 21º encontro junguiano acerca de tipos psicológicos, né, no qual é proveniente do nosso curso de filosofia para psicólogos, e mais uma vez o curso de filosofia para psicólogos perpassa também essas questões, né? Filosofia como uma questão não apenas como uma abstração ou uma contestação gratuita dos próprios pressupostos da psicologia, da psicanálise de um modo geral, mas como sua base enquanto disposição epistemológica, né? Como uma grande caixa de ferramentas para poder repensar a própria prática da clínica, né, psiquiátrica, da psicanálise, né, ou da própria psicologia em suas mais variadas concepções, né? Então, quando falam para mim, filosofia, isso é coisa de filosofia, né? A vida, né, é diferente, né? Como diria Racionais, né? Mas na rua não é não. Na rua é diferente, na rua acontece de outro modo. Entretanto, eu tendo a suspeitar, né, que de certa maneira, né, os questionamentos filosóficos, os questionamentos, digamos assim, das bases epistêmicas que são assumidas de maneira inconsciente, né, por nós, né, de um modo geral, né, elas têm muito de filosófico, por mais que se torne dogmático. E aí é uma questão, né? Há filosofias e filosofias. Se a filosofia se propõe a ser um movimento, entre aspas, crítico, não gosto muito de utilizar essa palavra porque ela é um pouco esvaziada de sentido, né? Parece que ser crítico é simplesmente abordar diante de um âmbito questionador, e não é exatamente isso, né? É fazer críticas radicais e nas bases, nas raízes das construções dos conhecimentos, por mais vários que sejam, e é isso que a gente tenta fazer aqui, é isso que a gente propõe no nosso curso de filosofia para psicólogos, né? Questionar as bases não quer dizer rejeitar aquele âmbito de conhecimento, mas é entendê-los em sua gênese, não como algo metafísico, não como algo dado ou como um tipo de ciência, como por muitas vezes se pretendeu dentro da, digamos assim, da estruturação, né, de uma certa renovação influenciada ali no caso no período que circunscreveu-se de forma mais contundente a partir do erigir da escola de Viena, né, a partir das questões elaboradas pelo primeiro Wittgenstein, que influenciou inevitavelmente essa escola. E, em certo sentido, trouxe durante muito tempo a ideia de ciência como um aspecto dogmático, algo que vem mudando bastante, de maneira bastante forte, né? Através das novas composições, digamos assim, estruturais, epistemológicas acerca da própria física, né? Da física que se estrutura a partir da própria mecânica quântica, etc., né? Como a ciência sendo entendida como uma ciência perspectivada, né? Perspectivada é aquela que não se pretende mais dizer verdades últimas sobre o mundo, tal qual uma teologia, né? Apesar de serem campos diferentes, mas uma ciência que se torna muito mais dinâmica e que se coloca à prova a partir do seu próprio método, digamos assim, né? Mas não se trata especificamente de um falsificacionismo popperiano, mas é um rigor da ciência que é próprio da ciência, que entende as suas limitações, né? Durante um certo período,
a partir dessas pretensões de extirpar completamente a metafísica da ciência, né, diante dessas influências de uma ciência rigorosa que pôde se perfazer a partir dessa influência dessa escola de Viena, né. Isso passou, não só, mas várias outras questões, né, isso passou a fazer parte, de certa forma, durante um tempo da ciência que se pretendia como verdade absoluta, né. Isso já não está mais em voga, né. Mas todos esses diálogos que nós estamos colocando aqui se perfazem, inclusive, de uma questão polêmica, né, que agora erigiu também diante da psicanálise é ciência, essa coisa chamada, né, psicologia baseada em evidências. Então a psicanálise não trabalha com evidências. Afinal de contas, o que são evidências, né? Existem evidências que são palpáveis, mensuráveis, e outras que nos parecem tão abstratas, né, como a própria filosofia, quando você faz a própria afirmação de dizer que ciência e filosofia não é coisa de vida, filosofia é abstração, né? Eu acho que porque está muito próximo da má compreensão, né, desse diálogo aí do Dunker com esses que defendem essa suposta psicologia baseada em evidências, né? Não que seja algo descartável, mas o modo pelo qual, digamos assim, esse debate foi tomado por parte dessas pessoas que são influenciadas aí na UFOP, né, por esse tipo de discurso da psicologia baseada em evidências, é um discurso que, de certa forma, se pretende tornar excludente, né, no sentido de dizer assim, olha, nós fazemos um tipo de ciência específico, e esse tipo de ciência específica é o único tipo de ciência possível e pode basear-se em determinadas concepções de verdade. Me parece um retorno realmente, né, a uma epistemologia antiga, como bem disse o Dan, que apontou no vídeo anterior que ele fez, né, que é uma epistemologia de 1964 ou 74, se eu não me engano, né, mas está lá no vídeo dele, né, e aí é um retorno a problemáticas que já foram superadas, né. Não que a psicologia baseada em evidências, quando ela coloca seus questionamentos epistemológicos, isso seja descartável, mas é necessário sabermos como vamos utilizar essas críticas e quando utilizar, e também, né, não fazer disso um caráter excludente, né, dizer que ciência é isso e ciência não é aquilo, né, pois esse debate acerca da psicanálise não ser ciência, ele já está um tanto superado, inclusive, né, diante de filósofos, né, muito importantes, mais fora do Brasil do que aqui dentro do Brasil, como por exemplo Newton da Costa, que trabalha na perspectiva da matemática, da psicanálise, da lógica paraconsistente, né, tratando esse diálogo, né, em maior profundidade, né, inclusive, né, então não faz sentido. Então quando dizem que filosofia não é coisa de vida, me parece muito estranho, me parece algo de um discurso, digamos assim, que tende a se tornar, digamos assim, um discurso que se torna apaziguador das problemáticas vigentes, né, que nos aparecem no nosso dia a dia, quando, por exemplo, a própria filosofia é vista como uma ciência da inutilidade, né, uma ciência da inutilidade que não serve para um determinado direcionamento de conhecimento instituído ou institucional diante daquilo que é considerado útil para a sociedade. E o que é útil para a sociedade é aquilo que produz capital, é aquilo que pode fazer erigir o cheiro e o fetiche da mercadoria, né? Esse é algo de fantasmagórico, né? Então, se a filosofia não é capaz de produzir produtos, ou se os produz indiretamente, como por exemplo através de determinadas filosofias que se pretendem, né, fomentar um certo conservadorismo, e aqui eu não estou falando nem do sentido político, mas do conservadorismo epistêmico, um conservadorismo que termina reverberando inclusive no conservadorismo político, né, de não mudança social, né, de cristalização de determinados aspectos que se perfazem justamente pela questão da não contestação das concepções das mudanças culturais, né. E como é que se fazem as mudanças culturais? É a partir de um posicionamento de antagonismo, não necessariamente antagonismo, né? Porque o antagonismo, quando você se antagoniza a algo, de certa forma você já está reconhecendo, né, como válido, né? Mas a condição principal da filosofia para mim hoje em dia, inclusive, e aqui inevitavelmente influenciado por Deleuze e Guattari, seria a condição de possibilidade de criar novas circunscrições de subjetividade, não ligadas a essas noções de ideais modernos, né, que vão herdar uma série de tradicionalismos, inclusive místicos contidos no platonismo, né, acerca da ideia de estado arcaico, né, que já mencionei algumas vezes aqui no canal, que de certa forma vai se regulamentar pelo exercer, inclusive da norma através da palavra, né,
de uma normatividade, de um Estado supostamente instituído para se exercer de uma forma tirânica no sentido aqui que eu falo é da classificação, né? Nem a loucura consegue escapar das classificações, porque você não tem permissão de tornar-se louco dentro dessa composição de signos e significantes, né? Que sempre tem um lugar da classificação, vídeo DSM-5, nem a loucura escapa, né? Você não consegue escapar do fluxo de qualificação, né? Era a pretensão do próprio Platão, do próprio Kant, do próprio Hegel posteriormente, essa possibilidade de classificar o real, digamos assim, né? Que é algo que Lacan vai discutir posteriormente, o real como inominável, né? Inabarcável e etc. Mas a partir de uma perspectiva muito própria, né? Que não vai ser nosso objeto aqui, até porque não teríamos condições de adentrar nesse momento acerca dessa questão, mas em algum outro momento, quem sabe, né? Especificamente em Lacan e a influência de Lacan em Hegel e etc. Mas filosofia e vida são a mesma coisa, são coisas divergentes. Olha, em certo sentido eu diria que sim, a filosofia é uma característica, uma porção de vida, mas filosofia e vida são a mesma coisa, sim e não. Ao mesmo tempo a filosofia é parte, né, dessas concepções conceitualizáveis, inclusive, né, que muitas vezes pode se apresentar como um aspecto de vida que se reverbera, né, inclusive a partir dessa correlação de criação de conceitos a partir de determinados espaços dentro de um contexto histórico, né, que de certa forma nos guiam, né, durante toda a nossa vida. Por mais que você odeie filosofia ou você ame filosofia, né, o modo existencial de você colocar perante o mundo está pautado em determinados pressupostos, mesmo que de maneira inconsciente, que são herdados de grandes, digamos assim, movimentos filosóficos ou movimentos culturais que se perfazem a partir de uma tradição que se erigiu justamente a partir, né, de grandes embates filosóficos, digamos assim, né, em parte, né? E a própria questão do indizível, do inominável acerca do conhecimento filosófico, que sempre deixa por escapar algo, né? Porque se admitirmos que tudo é possível de ser rotulado, né, isso quer dizer que nós compreendemos que é uma completude acerca da linguagem. Pelo menos eu não entendo assim, né? A linguagem é uma tentativa, né, digamos assim, em alguns sentidos mais práticos, se relacionar para com o mundo de maneiras diversificadas, dependendo da cultura, dependendo do contexto, dependendo das apresentações antropológicas, culturais, representacionais, ontológicas e diante de várias outras discussões que você pode dirigir a partir dessa questão. Então a linguagem não é necessariamente limitada, porque ela nasce de uma limitação que é demasiadamente dos seres vivos. Eu não digo nem só da questão dos seres humanos, porque os animais eles também são dotados de linguagem, dotados de uma certa semiologia que não necessariamente, digamos, representacional no sentido humano, diante desses aspectos que podem ser entendidos supostamente, né, ligados a uma ideia de racionalidade que também não constitui unicamente o humano a partir dessa questão, né, mas que traz uma característica, né, de uma certa diferenciação do ser humano para os outros animais, essa ideia de racionalidade, ou apenas a pretensão da racionalidade, né, enquanto representação do ser humano, já traz uma questão a mais aqui, né, para ser pensada, né, como diria Heidegger, em certo sentido, apesar de que essas concepções antropológicas Heidegger rejeitaria veementemente a ideia de Dasein, vai reiterar justamente essa questão de que o ser humano é um ente dentre outros entes, mas é o único ente que pode se perguntar pelo ser, né? E se perguntando pelo ser, né, ele é um ente privilegiado, né? Então remonta de certa forma um certo paralelismo com essa questão de uma pretensa racionalidade, apesar de Heidegger não tratar isso nesses termos. Então, de um modo geral, filosofia e vida são coisas necessariamente divergentes? Eu creio que não. Eu creio que isso parte de um desconhecimento, isso parte de certa forma de um bombardeio que nós sofremos desde que nascemos, né, acerca do senso comum, né, para tornarmos seres conformados com os nossos comportamentos, com aquilo que existe no aspecto social do modo geral, de mais podre, de mais petrificado, né, de mais abjeto, né, e a partir de uma certa rejeição dos nossos próprios questionamentos que deveriam existir acerca dos nossos comportamentos que se tornam viciosos, né? Essa compulsão à repetição, digamos assim, que se perfaz a partir da nossa assimilação inconsciente e não crítica e não radical acerca das nossas estruturações, inclusive
cognitivas. Então esse foi mais um vídeo cast aqui do Gap Filosófico, né? Creio que possivelmente, né, se esse formato foi interessante para vocês, continuaremos fazendo mais videocasts nesse sentido, né, acerca de devaneios filosóficos acerca da nossa cotidianeidade, certo? Então se inscreve aí no canal, ajuda nosso canal se for possível, né? A chave Pix segue na descrição, assim como o nosso apoia-se do canal e o apoia-se do Filosofia para Psicólogos, né? E até mais, né? E deixa teu comentário sobre o que você acha aqui sobre essas questões. Muito obrigado e até o próximo vídeo do Gap Filosófico. Daqui a pouco a gente volta.